bem-vinda ao nosso terceiro episódio do editorial Fecha a Série, Abre o Papo. E hoje o nosso assunto é sobre osteoporose. Muitas mulheres acreditam que devem se preocupar apenas aos 70 anos, quando essa preocupação deveria vir muito antes. Estou aqui com a doutora Fernanda Guidolin e eu pergunto: a partir de quando a gente deve se preocupar com a saúde dos ossos? Cris, obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão importante. Bom, a saúde dos ossos, ela tem que começar a se preocupar, na verdade, desde a infância. Porque é na infância que a gente constrói a poupança de osso que a gente vai ter, através da alimentação rica em cálcio, e aqui o leite é muito importante. E além disso, atividades físicas. Crianças precisam fazer atividades físicas. Por volta dos 25 a 30 anos, a gente já construiu toda a poupança de osso que a gente poderia ter. E aí, a partir daí, normalmente se mantém um platô e por volta dos 40, 45 anos, a mulher começa a diminuir a sua massa óssea. Quando essa massa óssea, ela perde a quantidade e a qualidade numa proporção significativa, a gente vai ter a osteoporose. E a osteoporose é uma doença silenciosa, ela não dói e ela precisa ser investigada. Se eu não sinto dor, doutora, eu preciso me preocupar? Como dito antes, a osteoporose não dói. Então, mulheres depois da menopausa, que têm alguma condição crônica de saúde, como doenças reumáticas, doenças inflamatórias intestinais, doenças endócrinas, diabetes, além disso, aquelas pacientes que têm história familiar de fratura por osteoporose, elas têm que sim começar a se preocupar. Homens é um pouquinho mais tarde, mas existe osteoporose em homens também. Toda mulher, a partir dos 40 anos, ela deveria fazer densitometria óssea? Depende, Cris. Toda mulher não. Hoje a indicação é que toda mulher com 65 anos ou mais e homens com 70 anos ou mais precisam de pelo menos um exame de osteoporose, que é chamado de densitometria óssea. Antes disso, existem algumas condições que vão levar à indicação do exame. Como dito antes, alguns pacientes com doenças crônicas, se tem uma história familiar de osteoporose ou ainda se existe alguma outra condição médica em que existe essa indicação. Mulheres magras, doutora, têm mais risco de desenvolver a osteoporose? Sim. Mulheres com índice de massa corporal abaixo ou igual a 19 têm um risco maior de desenvolver osteoporose. Se acreditava antigamente que pacientes que fossem um pouco mais pesados e até mesmo com sobrepeso, eles pudessem estar protegidos. Hoje a ciência não tem mais tanta certeza assim. Falando agora um pouquinho sobre atividade física, a musculação, ela realmente ajuda a prevenir a osteoporose? Sim. Lembra que eu disse que a atividade física desde a infância e da adolescência, ela ajuda a promover a construção da nossa poupança óssea, associado, claro, com uma alimentação saudável. Então, pessoas que querem prevenir a osteoporose ou mesmo tratar a osteoporose, elas têm que sim fazer atividade física. E uma condição que é muito frequentemente associada à osteoporose é a sarcopenia. Então, o que acontece? No momento que o paciente está fazendo atividade física, ele está protegendo tanto os ossos quanto a musculatura. Como eu disse, osteoporose não dói. O problema da osteoporose são fraturas e normalmente fraturas muito graves. E doutora, para quem já tem osteoporose e osteopenia, quais são os cuidados ao praticar a musculação? Bom, no geral, os pacientes não têm contraindicações a fazer exercícios. Mas, claro, aquele paciente que já teve alguma fratura tem que ter alguns cuidados, principalmente com atividades de alto impacto. Então, lembre que atividades físicas, tanto aeróbicas quanto de força e resistência, mas também de alongamentos, são bastante importantes. Mas o que mais impacta no osso, sem dúvida nenhuma, são atividades de força e resistência. Doutora, quem faz pilates precisa fazer musculação ou elas têm funções diferentes?
Bom, aquele paciente que nunca fez atividade física ou que está com alguma condição, que tem alguma limitação para começar a atividade de musculação, pode sim começar com Pilates. E o Pilates, ele complementa a atividade de força e resistência, ele não substitui. Então, as duas modalidades podem ser feitas sim conjuntamente. Doutora, falando sobre alimentação, a alimentação é tão importante quanto o exercício e quais os nutrientes que não podem faltar? A gente tem que entender que o osso ele é formado por células ósseas e por uma constituição, uma composição mineral que une essas células ósseas. Eu sempre digo que é como se fosse uma parede. Os tijolos são os ossos e o cimento é a constituição mineral. Essa mineralização óssea, ela vai depender sim da ingestão de cálcio, de magnésio, de fósforo, de proteínas para formar o colágeno. Gente, não adianta tomar colágeno via oral, isso é dinheiro jogado fora. Então mantenha uma alimentação saudável, leite é muito importante, existe hoje uma demonização do leite dizendo que ele é inflamatório e não é. Pessoas que têm intolerância à lactose podem tomar leite sem lactose, apenas se for uma intolerância ou uma alergia da proteína do leite, aí tem que se estudar um caso diferente. Então, para tratar a mineralização óssea, a alimentação é sim muito importante, mas para tratar as células ósseas, nós vamos precisar de medicamento. Só para tirar uma dúvida, tomar cálcio e vitamina D de maneira isolada resolve, ajuda? Para aqueles pacientes que têm osteoporose, tomar cálcio e vitamina D não resolve. A gente vai estar tratando só do cimento e nós precisamos de medicamentos para tratar as células ósseas. Lembrando que a vitamina D, ela é o transportador de cálcio do intestino para o sangue e do sangue para o osso. A gente não tem vitamina D dentro do osso. Doutora, é possível recuperar massa óssea perdida? Depende, Cris. Hoje em dia, a gente tem que estratificar o paciente em que risco de fratura que ele tem. Alguns pacientes que têm muito alto risco de fratura, a gente precisa usar sim medicamentos que a gente chama de formadores de ossos. E esses medicamentos, eles podem sim formar osso diferente de outros. Vou dar um exemplo. Aqueles pacientes que usam aquelas medicações de usar uma vez por semana, uma vez por mês, em jejum, que tem que ficar 1 hora, meia hora sem se alimentar, esses medicamentos não formam osso. Medicamentos formadores de osso são medicamentos injetáveis. Doutora, qual é o maior erro que as mulheres cometem quando o assunto é osteoporose? O maior erro é imaginar que cálcio e vitamina D resolve o problema sozinho. Além disso, é medo de fazer atividade física. E a atividade física, ela protege tanto o osso quanto o músculo, evitando quedas. Uma última pergunta, doutora. Quem nunca praticou musculação, teve o diagnóstico de osteoporose, ela pode começar a musculação? Se for só o diagnóstico osteoporose, não só pode, como deve. Obrigada, doutora Fernanda, e eu espero você no próximo episódio.